Uma nova vida forma-se na barriga da mãe. Vai sair à mãe, ao pai? Vai ter os olhos azuis como a avó? Será tímido ou aventureiro? Vai dormir bem? Vai gostar de brócolos? Isso logo se vê. A ideia de que os bebés são telas em branco tem atravessado gerações. Mas será mesmo assim? Nós não somos telas em branco desde o momento em que há a concepção. Todos nós já trazemos uma programação metabólica que no fundo nos é conferida particularmente pelos nossos pais quando nós temos o momento da concepção. Se assim é, a programação dos nossos hábitos alimentares também começa muito antes de descobrirmos se o bebé é mais parecido com a mãe ou com o pai. Antes mesmo de vermos a luz do mundo, antes do primeiro choro, do primeiro olhar, já estamos a comer. No útero, cada alimento que a mãe come, cada tempero que ela escolhe, deixa uma pequena assinatura, uma carta ao futuro paladar do bebé. Cá fora, abre-se um mundo de possibilidades, mas também de escolhas difíceis a fazer por parte de pais e educadores. Crianças que são expostas a uma maior diversidade de alimentos, quer na gravidez, quer na amamentação, conseguem ter uma diversificação alimentar, no fundo, mais facilitada, digamos assim, porque já foram expostos àqueles alimentos. Nós achamos que existem alimentos específicos para bebés, quando na verdade, se calhar, isto é uma construção artificial, porque na prática os bebés não precisam de alimentos específicos. Há bebés que fazem 100% da alimentação em ambiente escolar e ninguém está a controlar nada do que se passa nos primeiros 3 anos de vida de um bebé. Que influência tem aquilo que comemos na barriga das nossas mães e nos primeiros anos das nossas vidas? E o que é que isso diz das escolhas que fazemos como adultos? Afinal, é de pequenino que se distorce o menino? Eu sou o Rui Catalão. E eu sou a Maria Antunes. Este é o segundo episódio da segunda temporada do Próprio para Consumo, um podcast Kitchen Dates em parceria com o Azul, a secção do Jornal Público dedicada ao ambiente e à crise climática. Aquilo que comemos tem impacto individual em nós, no nosso corpo, na nossa saúde, mas também na nossa casa comum, o planeta, nos solos, na água, nos animais. Enquanto adultos, estamos muitas vezes longe de fazer as melhores escolhas. Estamos a ficar mais obesos e doentes e a comer o planeta à dentada. A chegada de um bebé é uma janela de oportunidade para o bebé e para os pais. O meu nome é Mariana Kadosh, eu sou médica, interna de Medicina Geral e Familiar e sou também professora auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde dou aulas na licenciatura em Ciências da Nutrição e também no mestrado integrado em Medicina. Estamos precisamente num auditório da faculdade, de costas para uma plateia vazia. Parece que estamos numa aula privada só para nós. Foi Maria Ana Kadosh quem desmontou no arranque deste episódio o mito de que os bebés são telas em branco. Vamos continuar a ouvi-la. Quando o bebé está a deglutir o líquido amniótico que está na barriga da mãe, já está a entrar em contacto com todos os sabores dos alimentos que a mãe consome. Daí eu ser muito defensora da ideia de que a exposição alimentar e a exposição a diferentes sabores de alimentos começa muito, muito, muito precocemente na vida de qualquer criança. Talvez isso explique a razão para a nossa filha Alice, quase a chegar aos 4 anos, ainda hoje não ser grande fã de abóbora. Durante a gravidez eu deixei de apreciar a abóbora. Antes adorava, agora praticamente só consigo comer em sopa. Para lá do paladar e destas histórias que fazem parte da vida de todos nós, o que está em causa nesta fase? Mariana Kadosh fala-nos de um período essencial. Os primeiros 1000 dias, 1100, dizem respeito a esta janela de tempo, que vai desde a concepção até os 2 primeiros anos de vida da criança. Hoje em dia já não se fala tanto em 1000 dias, fala-se mais em 1100 dias de vida, que já tem em conta o período da pré-conceição. Porquê é que isto é tão importante? Aquilo que
o bebê recebe na barriga da mãe e aquilo que ele vai ingerir nos primeiros anos de vida vai programar toda a forma que os seus tecidos e os seus órgãos, a forma como eles se vão desenvolver. E, portanto, isto determina muito o risco destas tais doenças crónicas não transmissíveis, que se incluem a obesidade, as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças respiratórias, que no fundo são as principais causas de morbilidade e de mortalidade nos países desenvolvidos, onde Portugal se insere. É fascinante esta ideia dos 1000 ou 1100 dias como a grande oportunidade para configurar a saúde de um ser humano. Como os alicerces na construção de uma casa. Cada material escolhido influencia a resistência, a estabilidade da estrutura. Se dividirmos este período em pedaços mais curtos, há desde logo uma fase crítica, que vai do nascimento até cerca dos 6 meses. Há um bebê que precisa de ser alimentado. Eu defendo muito a amamentação e o leite materno é incomparável, não há nenhuma fórmula infantil no mercado, por mais avançada que esteja, que seja equiparado ao leite materno. Mas o caminho não é evidente para todos. Muitas mães desconhecem que um bebê que é amamentado tem menor risco de otite média aguda, tem menor risco de ter bronquiolites, tem menor risco de ter infecções do trato gastrointestinal e gastroenterites, que uma mãe que amamenta tem uma evolução uterina muito mais rapidamente do que uma mãe que não amamenta, porque as próprias hormonas, a ocitocina, faz com que haja esta contração da musculatura do útero e, portanto, às vezes mães que não vão lá muito pelos benefícios que eu digo para os bebés, eu tento também explicar-lhes, olha, diminui o risco de cancro da mama, aumenta a evolução uterina, portanto a recuperação do seu índice de massa corporal vai ser mais rápida. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. Apesar disso, em Portugal, apenas 1 em cada 5 bebés chega ao meio ano de vida nessa condição. São muitas as razões apontadas para isto acontecer. Algumas destacam-se com mais força. A licença parental de apenas 4 meses obriga muitas mães a regressar ao trabalho antes de o bebê atingir os 6 meses de vida. É possível prolongar essa licença até aos 9 meses, mas com penalizações pesadas no valor do subsídio, o que não é confortável para muitas famílias. Também não podemos ignorar o poder do marketing, sobre o qual já falámos no primeiro episódio desta temporada. Num estudo recente da Direção-Geral da Saúde, mais de metade das grávidas e mães foram expostas a publicidade, a substitutos do leite materno e de alimentos para bebés. É aqui que começamos a desviar-nos por maus caminhos? Há outro ponto crítico, a entrada na creche. O primeiro grande momento, na maioria dos casos, em que os pais deixam de ter controle total sobre o seu bebê. Um momento difícil para muitas mães e pais. Pensam nos cuidadores que passarão a fazer parte da vida dos seus filhos. Serão carinhosos, responsáveis. E o espaço físico? É seguro, estimulante, didático? Mas quantas vezes dão por si a pensar no momento em que os seus bebés vão ser alimentados? E como? Em teoria, a creche é pensada para cuidar de todas as necessidades de um bebê. Na prática, é mesmo isso que acontece? Durante a produção deste episódio, recebemos inúmeros relatos sobre a alimentação nas creches. Histórias de pouca diversidade na oferta, de ausência quase total de vegetais ou fruta e, acima de tudo, da omnipresença de alimentos que não devem ser oferecidos a bebés. A começar pelos lanches. Nós tentamos variar entre iogurte com fruta ou a papa. Quando nós sentimos que eles querem algo mais, em vez de estarmos a dar a papa, damos ali uma bolachinha como suplemento, entre aspas, extra. Daniela é educadora numa creche no Algarve. Sou responsável por 2 salas de berçário e por uma sala de creche com os 2 anos. Daniela já passou por várias creches. Na hora do lanche, encontrou poucas diferenças na oferta alimentar. A diferença lá é que nos dias de iogurte, ou era de aroma ou era natural, misturavam com o puré da fruta e com bolacha Maria triturada. Ana Pedro, educadora de infância no Seixal, trabalha numa escola privada. Vamos visitar esse espaço neste episódio e perceber como investem na alimentação desde o berçário.
Mas para já, ouvimos Ana Pedro sobre as experiências que teve desde o início da carreira há 10 anos. A alimentação nos contextos por onde eu passei era muito à base de papas, portanto havia papa Cerelac, papa Nestum, já havia iogurte de aroma desde crianças com 4 meses, 5 meses, bolacha Maria, logo desde bebés. Assim que conseguem mordiscar, era oferecida a bolacha Maria. Eis um nome que ouvimos repetidamente nas conversas que fomos tendo para este episódio. Bolacha Maria. Maria. Dona Maria, com leite e ovos frescos. Dona Maria, uma senhora bolacha. Tudo é melhor com bolacha Maria da Nacional. Bolacha Maria com trigo sustentável. Aquela bolacha que, na verdade, nada tem de portuguesa. Temos de recuar mais de 150 anos, até 1874, para perceber onde tudo começou. Mais concretamente, ao casamento do príncipe Alfredo, o duque de Edimburgo, e da grande duquesa Maria Alexandrovna, filha do czar Alexandre II da Rússia. Naquela época não era comum as mulheres da realeza amamentarem os seus filhos. Maria Alexandrovna foi das poucas a fazê-lo, e isso deu que falar na Grã-Bretanha. Pronto, ficas a saber que a Maria é uma grande fã da realeza, mas adiante. Hoje em dia encontramos ímãs, canecas e outras peças de merchandising de origem duvidosa para celebrar a realeza. Na altura, uma das principais fábricas britânicas de biscoitos optou por criar uma nova bolacha, com ar de medalha, e gravar nela o nome da noiva. Lembras-te? A Maria Alexandrovna? A bolacha Maria ganhou fama e viajou por todo o mundo. Tornou-se, por exemplo, um símbolo de prosperidade em Espanha, na década de 40, no pós-guerra civil. Como estratégia para combater a fome, o país abraçou a produção de trigo para garantir pão para todos. Quando começou a haver excedente de cereal, os padeiros transformaram-no em bolacha Maria. Foi assim que se relançou para a modernidade e que também se enraizou em Portugal. Em 1974, viu até consagrado na lei portuguesa o seu estatuto de bem essencial. O meu ordenado é pequeníssimo e só a pergunta é como é que uma pessoa consegue viver realmente com o preço das coisas como estão, uma autêntica loucura, porque realmente não se consegue. O que é que eu acho que se devia fazer? Não sei, eu acho que o Estado devia tomar providências, cancelar os preços, ou pôr uma... não sei, só eles é que podem fazer isso. Foi no último dia do segundo governo provisório, no pós-25 de Abril, que o governo decretou um teto máximo para o preço da bolacha Maria. 26 escudos o quilo, quando vendida a granel, 29 escudos e 60 centavos, se fosse vendida em pacotes. Trocando por euros e ajustando aos preços de hoje, estamos a falar de 5 a 6 euros por quilo. Hoje, num supermercado, consegues comprar o mesmo quilo de bolacha Maria por apenas 2 euros. Mais de 50 anos depois, a bolacha Maria está no centro de discussões acesas sobre alimentação infantil. É o desastre da bolacha Maria, porque a bolacha Maria em Portugal, nas creches, é usada para tudo. Carolina Almeida criou em 2020 o site Comida de Bebé e uma página de Instagram com o mesmo nome. A entrada da filha mais velha na creche, já com 1 ano, foi um choque. Quando chega à creche, ela tinha 13 meses e perguntam-me se podem dar douradinhos e se podiam dar bolacha Maria e isso cai-me tudo, quer dizer, eu parecia um alien no meio de uma sociedade que não está a ver as coisas como elas são, não é? À medida que foi partilhando a frustração com as escolhas pouco saudáveis da creche que conhecia, tornou-se uma espécie de confessionário para mães indignadas com a realidade nas creches dos seus próprios filhos. Eu recebi relatos, e não é só um, são vários, de creches que usam televisão, bebés em espreguiçadeiras, a ver televisão e a comer bolacha Maria no final do dia, enquanto os pais não chegam para buscar. A bolacha que é usada para acalmar, para sossegar, para dar um miminho. Será a bolacha Maria, afinal, um símbolo de tudo o que há errado na alimentação de bebés e crianças? Ou será um produto aceitável a viver uma crise de reputação? Voltamos a ouvir a médica Maria Ana Kadosh. As bolachas Maria, na verdade, se nós formos olhar para o valor calórico,
elas são pouco calóricas, porque elas são essencialmente ricas em açúcar. E eu sei que 1 grama de açúcar tem 4 quilocalorias, 1 grama de gordura tem 9. Portanto, qualquer bolacha que tenha gordura, por exemplo, uma bolacha integral, que tem o farelo todo e que precisa de gordura para unir aquele farelo, vai ter mais calorias do que a bolacha Maria. Mas depois, se eu olhar para a lista de ingredientes, o açúcar vem como um dos principais ingredientes da bolacha Maria. Portanto, nutricionalmente falando, a bolacha Maria não tem interesse nenhum. É a própria Direção-Geral da Saúde que diz que bebés até aos 2 anos não podem consumir açúcar. Ainda assim, hoje em dia, a bolacha Maria continua a desfrutar de uma popularidade sem concorrência. Até tem lugar na famosa roda dos alimentos, ao lado das bolachas de água e sal, enquanto equivalente a uma porção de cereais e derivados. Mas talvez a roda dos alimentos que encontramos nas paredes de escolas, centros de saúde, hospitais, precise de uma mudança, diz Maria Ana Kadosh. Eu acredito que se ele agora fosse atualizado, teria outros alimentos que não estão introduzidos lá, nomeadamente os frutos secos e oleaginosos, que são um equivalente de gordura, uma gordura muito importante, poliinsaturada, que para as crianças e para as grávidas e para as crianças é muito importante para o desenvolvimento cognitivo e da retina. Eu uso muito a roda, mas eu explico muito isso. Olhem, aqui está as bolachas Maria, mas eu não recomendo bolachas Maria. Olhem, aqui não estão os frutos secos e oleaginosos, mas é um alimento quase que obrigatório, eu diria. A roda dos alimentos é uma bússola que nos diz por onde deve seguir a nossa alimentação. Na verdade, nunca parecemos mais desorientados. A Organização Mundial da Saúde declarou a obesidade a epidemia do século XXI. E não foi agora, foi em 1997. Desde então, os números agravaram-se. E hoje, em Portugal, 2 em cada 3 adultos têm excesso de peso. O mesmo acontece com 1/3 das crianças entre os 6 e os 8 anos. Um peso pesado nas contas do Estado. Os custos com a obesidade já representam 3% do PIB português. Não podemos ignorar o impacto de uma má alimentação. Aquilo que comemos já é o principal responsável pelo aparecimento de doenças, como a diabetes, as doenças cardiovasculares ou renais e pela perda de qualidade de vida. Oferecemos às crianças alimentos com muito açúcar, sal ou gordura. Com isso, estamos a prejudicar a sua saúde. Estamos a pôr em causa também os seus direitos? A Organização Mundial da Saúde tem insistido justamente neste ponto. Quem promove o consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura está a pôr em causa o direito à saúde e a uma alimentação nutritiva e adequada. Nas creches ouve-se muito, é um miminho, mas porquê que há esta ideia de que as crianças são felizes a comer açúcar? Porque lá está, nós somos, não é? Mas nós temos o nosso paladar, a nossa geração tem um paladar totalmente corrompido, não é? Nós somos a geração que foi desmamada com leite de vaca muito cedo, que consumiu papas ultra açucaradas muito cedo, que comia danoninhos a torto e a direito, com bolacha Maria. Portanto, nós temos esta ideia de que as crianças só são felizes com açúcar. Então ninguém não se questiona. Aprendemos desde pequenos, bebés, que os momentos felizes são servidos à mesa com doces. Desde a primeira festa de aniversário. Um momento feliz, de recompensa, numa creche, não é diferente. Nós sensibilizamos no início do ano para que os bolos de aniversário sejam o mais simples possível. Ou um bolo de laranja, ou um bolo de cenoura, ou um pão de ló simples. Já aconteceu os pais virem com bolos de chocolate carregados de chocolate. Vamos recusar. Isto é um pau de 2 bicos. E vamos fazer o quê? Temos é que pais que nos dão ordens, que dizem, olha, não quero que o meu filho coma bolos de chocolate. E essa criança em dias de aniversário em bolos de chocolate fica a olhar. Pronto, é um bocadinho triste, mas é a realidade escolar. Com o projeto Comida de Bebé, Carolina Almeida não quis focar-se apenas nos lanches e nos bolos em dias de festa. Começou um trabalho exaustivo de recolha de emendas em várias creches para perceber o que de facto era servido em cada uma. Chegaram-lhe às mãos mais de 100 exemplos. E a maior parte delas era assim, são muito parecidas, o tipo de refeição é quase todo igual. Então o que é que acontece? É a sopa com os vegetais, depois o prato é arroz, massa ou batata e carne, não é? E quanto muito há ali uma saladinha de alface, cenoura, assim, na loucura, às vezes há pepino.
As ervilhas também aparecem com alguma frequência. A sobremesa é a fruta, que é passada, se a criança se bebê for muito pequenino, porque, meu Deus, um bebê não pode nunca comer comida em pedaços. O grave em Portugal é que os bebés fazem pelo menos metade das refeições em ambiente escolar. Há bebés que fazem 100% da alimentação em ambiente escolar e ninguém está a controlar nada do que se passa nos primeiros 3 anos de vida de um bebê. A frustração de Carolina cresceu, transformou-se em revolta e levou-a a agir. Eu juntei-me com a minha cunhada, ela é advogada, e nós estivemos a ver a legislação, porque eu não percebo nada disto, de portarias e não sei o quê, e ela percebe toda desta parte, e nós estivemos a pesquisar e descobrimos que existe aqui um buraco, não é? Tipo, basicamente o Estado não olha, é como se o bebê não existisse. Historicamente, a creche surge para dar assistência às famílias, sobretudo às mães que já estavam a trabalhar e não tinham com quem deixar os seus bebés. A necessidade não era educativa, era de apoio à família. E até hoje, as creches mantêm-se na esfera da segurança social e não do Ministério da Educação. A escola, a partir do jardim de infância, é legislada pelo Ministério da Educação. Até aos 3 anos, entra como apoio social. E então ela está sob a alçada da segurança social. Não existe legislação. Portanto, toda esta legislação que é criada para as escolas, a pensar em melhorar a alimentação das escolas, não se aplica a bebés. Há alimentos que hoje uma criança não tem ao seu dispor na escola, que são proibidos, mas que podem ser oferecidos numa creche. Uma criança de 6 anos não pode ir ao bar da escola, ou de 10 anos, e comprar um pão com chocolate barrar. Mas esse mesmo lanche é oferecido numa creche. Se esta criança de 10 anos tivesse 1 ano agora, ela poderia comer isso no lanche de uma creche. Mas não pode comer na escola porque é proibido por lei. E vocês pensam, como? Um outro exemplo, a grande maioria das marcas de bolacha Maria. Sim, nós sabemos que já há versões sem açúcar, mas essas têm ainda mais gordura e trocam o açúcar por adoçantes artificiais. Qualquer que seja a versão, a bolacha Maria nunca deixa de ser um ultraprocessado. Não há ninguém a verificar o que é que se está a passar. Nós lançamos a petição, conseguimos quase 15 mil assinaturas, eu enviei para a Assembleia da República e pedi audiência com alguns partidos. A petição pública que Carolina lançou para legislar a alimentação nas creches entrou no Parlamento em setembro de 2022. 6 meses depois, foi chamada para uma audição na Comissão de Saúde. Boa tarde, desde já cumprimento a peticionária Ana Carolina Almeida. Boa tarde. Obrigada por me receberem. Eu queria falar um pouco sobre a alimentação nas creches em Portugal. Pelo meio caiu um governo. Entretanto, já caiu mais um. Houve eleições e só em janeiro deste ano, mais de 2 anos após a entrega da petição, o assunto foi finalmente discutido pelos deputados no plenário. A petição número 63/15, primeira, pela legislação da alimentação e emendas dos berçários e creches em Portugal. Acompanhámos a Carolina neste dia. Olá. Carolina, sim, de comida de bebê. Vamos ver uma petição hoje. O que tem prevalecido é um consumo excessivo de açúcar, de sal e alimentos ultraprocessados nas emendas infantis, com consequências que não devemos descurar. Agir agora é essencial para muitas das nossas crianças. Saibamos hoje estar à altura de garantir um futuro saudável para todas. De uma forma geral, todos os partidos defendem a importância de uma alimentação saudável para bebés e crianças. Há alguém que não concorda? Aliás, eu próprio, enquanto pai, tentei seguir aqui este conjunto de recomendações. Concordam na meta, mas discordam no caminho para lá chegar. Para o CDS, desde logo, esta é uma responsabilidade dos pais. O PAN quer a obrigatoriedade de opções vegetarianas nas creches. Ou seja, nem as crianças mais pequenas, das recém-nascidas aos 3 anos, escapam à agenda ditatorial, urbano-depressiva do partido Animais e Natureza. A votação esperada só aconteceu no dia seguinte. E ainda assim, uma votação favorável não garantiu a aprovação de qualquer tipo de legislação. Com a queda do governo de Luís Montenegro, nem sequer é certo que o próximo volte a pegar no tema. Mas para Carolina, a moral da história aqui pode ser outra. Como é que foi ver o assunto finalmente discutido no plenário da Assembleia da República? Acho que senti tipo um alívio gigante de ver finalmente falarem disso. É uma lufada de ar fresco. E eu acho que mostra também um pouco que nós temos que ser participativos, não é? Vou continuar a mandar e-mails a todos os partidos e acho que até alguém me responder. Foi o que aconteceu, basicamente. Foi o que eu fiz estes últimos 2 anos, tive muito tempo.
Há ainda assim um caminho aberto para a mudança. Pelo menos é desta forma que Maria João Gregório, diretora do Programa Nacional para a Alimentação Saudável, olha para o problema. Com a publicação do Plano de Ação da Garantia para a Infância, nós conseguimos incluir esta necessidade de alterar a oferta alimentar nas creches como uma das medidas deste plano de ação. E depois acho que houve outro contexto que também favorece agora o trabalho que possa vir a ser feito nesta área, que é o programa que torna as creches gratuitas, não é? E que, portanto, faz com que o Estado tenha um papel mais importante, porque são financiadas, não é? E acaba por permitir que, do ponto de vista da qualidade, o Estado possa exigir mais qualidade nesta resposta. O Estado paga, o Estado pode exigir. E o Estado somos todos nós, contribuintes. Financiamos as creches, as escolas, o Sistema Nacional de Saúde. É justo esperar que todas as partes envolvidas estejam preparadas para cuidar da melhor forma dos nossos bebés e das nossas crianças. Mas em 2025, ainda temos pediatras, nutricionistas e outros profissionais a recomendar a bolacha Maria e papas açucaradas para bebés com menos de 1 ano. Parámos no tempo? Aqui então a área da falta de literacia é enorme. Eu acho que em parte se deve a nós profissionais de saúde. E quando digo profissionais de saúde, digo todos, digo médicos de família, pediatras e nutricionistas, que eu acho que são os profissionais de saúde que fazem mais aconselhamento alimentar e nutricional nesta fase do ciclo de vida. Maria Ana Kadosh, médica de Medicina Geral e Familiar, aponta o momento exato em que a bússola das orientações para a introdução alimentar mudou. E aquelas que deram, no fundo, que vieram atualizar todas as ideias que havia antigamente sobre diversificação alimentar são as da ESPGHAN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição de Gastroenterologia Pediátrica, e que foram publicadas em 2017 e que no fundo foram assim uma lufada de ar fresco, porque vieram mostrar qual é que era a evidência científica mais recente sobre a diversificação alimentar e vieram desconstruir alguns mitos, nomeadamente que não se pode introduzir glúten logo quando se introduz a diversificação alimentar. Ou, por exemplo, alimentações vegetarianas que eram contraindicadas e que hoje em dia nós podemos dizer a uma mãe que seja vegan ou que seja ovo-lacto-vegetariana que pode iniciar com segurança a sua diversificação alimentar, desde que seja supervisionada por um médico ou por um nutricionista. Os profissionais de saúde precisam de mais informação e de mais formação. E as educadoras e educadores de infância? A formação também é muito importante. Na universidade, quantas vezes falaram de alimentação e do contexto alimentar? Nenhuma. Na minha formação não falámos de alimentação. Na tua formação, quantas vezes falou de alimentação na universidade? Não se falou. Isso consigo dizer assim de cor, que não se falou. Não se fala. Não é um tema. Na tua formação, na universidade, quantas vezes falou de alimentação? Para ser muito honesta, acho que nenhuma. 3 educadoras de infância, o mesmo relato. Ana Pedro sabe hoje que a formação pode fazer a diferença. Se calhar eu quando tivesse começado a trabalhar, isto é pensando, não é? Refletindo um bocadinho, se calhar quando tivesse começado a trabalhar nesses contextos e começava a ver servirem papas, se calhar eu ia questionar, será que isto está certo? O que nós estamos a... Ana conta-nos que hoje nas creches já se sente a mudança. Mais pais que questionam, nutricionistas que acompanham as ementas e tentam fazer alterações. Mas nem sempre é fácil. Sei que existia uma nutricionista que esporadicamente visitava a escola e ia concretamente ver as ementas e sugeria alterações. O que é triste nesta situação é que nem sempre as alterações eram feitas. Eu lembro-me que falava-se, lá está, na substituição da batata por mais legumes, a retirada das papas, desse tipo de papas, e substituir por alimentos mais saudáveis. A minha experiência foi que essas alterações não eram cumpridas, até porque tinha que se aproveitar muitos alimentos que eram doados até. O sistema move-se lentamente. Na escola A Quinta, no Seixal, onde hoje Ana Pedro trabalha como educadora, estamos num mundo à parte. As crianças têm tudo ao nível delas e comem em louça de porcelana. Não há louça de plástico, então, desde todas as idades. Estamos na cozinha desta escola que fica no meio de uma floresta.
Uma escola privada com crianças dos 6 meses aos 10 anos. E quem nos guia é a coordenadora Mónica Antunes. É um ambiente familiar, é o que se pretende deste nosso ambiente escolar. Nós comemos a mesma comida que eles comem. No dia da nossa visita, o menu inclui bulgur com ervilhas, croquetes de courgette e salada de pepino e tomate. Não conseguimos chamar refeitório este espaço. É uma cozinha, como a que temos em casa. As crianças põem e levantam a mesa e as educadoras almoçam no mesmo espaço. Preparam a sopa em conjunto pelo menos uma vez por semana. E às vezes até a comem ao lanche. Pode acontecer, por exemplo, sobrar sopa, né? Porque faz-se panelões muito grandes e sobra sopa. À tarde, algumas crianças vêm-nos pedir, normalmente os dias mais frios, aquele aconchego de estou com um bocadinho de fome. Ok, então olha, temos ali sopa e elas aceitam. Querem, pedem, já sabem que existe essa possibilidade e então também esta possibilidade de oferecer algo saudável. Não vamos oferecer uma bolacha Maria, é uma oferta saudável e acho que as crianças vão levar isto também depois para o futuro, quando tiverem a idade para fazer as suas próprias escolhas, não é? De ir ao supermercado e escolher aquilo que realmente querem levar para casa. Acho que isto vai estar muito presente, se começar desde cedo. A dimensão, o tempo e o investimento nesta escola tornam possível que um método alternativo seja seguido. Poderia o alternativo ser a norma? Por enquanto, ainda parece uma realidade distante. Ainda há poucas escolas assim, e as que existem têm mensalidades incomportáveis para a maioria das famílias. Para que esta seja uma realidade para todos, é preciso que muitas peças encaixem umas nas outras, incluindo os próprios pais. Não é nada simples e muitas vezes também os pais não sabem quais é que são as práticas educativas que devem utilizar para incentivar as crianças a terem uma alimentação saudável. Maria João Gregório dá-nos alguns exemplos. Se nós devemos ter uma atitude mais restritiva, se devemos ou se não devemos usar a alimentação como recompensa, o papel que as refeições em família podem ter no contexto da educação alimentar, não é? Porque mais importante do que os pais incentivarem o consumo de determinados alimentos é darem o exemplo. E muitas vezes isto não acontece. À falta de literacia alimentar, juntam-se as exigências do trabalho que se prolonga até tarde, as horas passadas em deslocações, o marketing, a falta de apoio familiar. A conveniência torna-se uma prioridade, um vício, e assim transformamos uma ficção em realidade. Nós achamos que existem alimentos específicos para bebés, quando na verdade, se calhar, isto é uma construção artificial, porque na prática os bebés não precisam de alimentos específicos. Temos vindo a assistir a um aumento significativo das opções que estão disponíveis no mercado, que são muito apelativos, convenientes, super práticos, que são bem aceitos, que têm esta designação legal, não é? De que são alimentos para bebés, como se de facto existissem alimentos específicos para esta faixa etária e os alimentos que fazem parte da nossa roda de alimentos não devessem ser aqueles que são a base da alimentação. Alimentos que são uma invenção da indústria. No final do ano passado, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, avaliou 247 produtos alimentares para crianças. De 6 categorias: cereais de pequeno almoço, barras de cereais, iogurtes e queijinhos aromatizados, bebidas lácteas aromatizadas, bolachas e biscoitos e bolos napolitanas e queques. Só 3 desses 247 produtos foram considerados nutritivos e saudáveis para crianças. No início deste episódio, lançámos uma questão. É de pequenino que se distorce o menino? Encontramos muitas respostas para aquilo que acontece nos primeiros anos de vida. Mergulhamos na realidade das creches, que parecem habitar uma zona cinzenta da lei. Mais uma. E que, por isso, continuam a contribuir para criar hábitos alimentares inadequados, com impactos a longo prazo na nossa saúde e no planeta. Também percebemos que é uma responsabilidade partilhada por todos. Pais, educadores, profissionais de saúde,
marcas alimentares, retalhistas. Mas o que é que acontece quando estes bebés crescem? A alimentação melhora? Que escolhas são feitas pelas crianças, pelos pais, pelas instituições públicas? Nós conseguimos alterar a oferta alimentar nas escolas e ela até se tornou relativamente adequada do ponto de vista nutricional. Claro que pode ser sempre discutível, mas na prática nós não conseguimos torná-la apelativa. Se nós reduzíssemos a quantidade de carne de pescado para o que é recomendado, por exemplo, ao OMS, podem ter certeza que ia ser uma revolução de paz. Mas as empresas de alimentação coletiva o que têm é a capacidade de trabalhar ao cêntimo. Eu julgo que tenha que haver também uma mudança de paradigma no que diz respeito ao ambiente de uma cantina. Só o nome cantina já é um nome negativo, já é depreciativo, não é? Até que ponto a alimentação ocupa o lugar que merece? É isso que queremos perceber a seguir. Este episódio foi produzido, escrito e editado por mim, Rui Catalão, pela Maria Antunes e pela jornalista Vera Moutinho. O podcast Próprio para Consumo é uma produção Kitchen Dates, em parceria com o Azul, a secção do Jornal Público dedicada ao ambiente e à crise climática. Esta segunda temporada tem 4 episódios e conta com o apoio do projeto People and Planet, A Common Destiny, implementado em Portugal pela Câmara Municipal de Loures e pelo Instituto Marquês de Valflor. O projeto People and Planet tem como objetivo contribuir para a sustentabilidade ao nível global e local através da mobilização de autoridades locais e jovens cidadãos para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com foco na ação climática. O podcast Próprio para Consumo vive para lá destes episódios. Nos sites e nas redes sociais do Público e dos Kitchen Dates há mais para ler e ver sobre os temas de cada episódio. Até à próxima. Até à próxima.